Bom dia, meu nome é Laura, sou residente do segundo ano de neurocirurgia do HC Unicamp. Hoje eu vou dar uma aula sobre sucos e giros. Começando, a gente vai começar falando sobre a superfície lateral do cérebro. Inicialmente, a gente tem o lobo frontal. O lobo frontal, ele é delimitado posteriormente pelo sulco central, pela região superior medial pela fissura interhemisférica e infralateral pela fissura silviana ou sulco lateral. O lobo frontal, ele tem dois sulcos horizontais e um vertical. Os dois sulcos horizontais é o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. A identificação desse sulco frontal inferior vai ser importante para a gente conseguir identificar o sulco pré-central. O sulco pré-central vai ser o sulco vertical, que coincide anteriormente com um sulco horizontal, que vai ser o sulco frontal inferior. Logo após dele, a gente vai ter o sulco pré-central, e tudo à frente dele vai ser o lobo frontal. Bom, a gente delimitando sulcos, a gente consegue falar também sobre os giros. Os giros horizontais, eles delimitam os giros do lobo frontal. A gente tem aqui, em 3, o giro frontal superior, o sulco frontal superior, o giro frontal médio, o sulco frontal inferior e aqui o sulco frontal, o giro frontal inferior. Aqui vertical, a gente vai ter o sulco pré-central. E o sulco pré-central e atrás dele, logo, o giro pré-central. Uma coisa importante da gente também saber é que o giro frontal inferior, ele também pode ser subdividido em 3 partes. Para a gente entender essa divisão, a gente tem que saber também que o limite inferior do sulco frontal, a fissura silviana, ela tem 3 ramos anteriores. Um ramo ascendente, um ramo horizontal e um ramo anterior descendente. Esses 3 ramos subdividem o lobo frontal inferior em 3 partes: a parte orbital, a parte triangular e a parte opercular. Sobre o lobo parietal. Após o sulco central, a gente tem o lobo parietal. O limite inferior, a gente vai ter a fissura silviana, superior, a fissura interhemisférica, e o limite posterior, entre o lobo parietal e o lobo occipital, ele não é muito bem definido. Ele é meio arbitrário, a gente define ele como sendo o limite entre uma linha imaginária entre a fissura pré-temporo-occipital e a impressão do sulco parieto-occipital. O lobo parietal, ele fica, então, após o sulco pré-central, após o sulco central, e ele é composto por 2 ramos verticais, sendo o principal dele o sulco pós-central, e um horizontal. Para a gente identificar esse sulco pós-central, a gente também tem a dica de a gente identificar primeiro o sulco que é horizontal. O sulco horizontal, identificado aqui em amarelo, é o sulco intraparietal, e ele vai coincidir na região anterior do sulco intraparietal e região posterior do sulco vertical com o sulco pós-central. Então, a gente pode traçar um paralelo com o lobo frontal. No lobo frontal, a gente vai ter o sulco frontal inferior coincidindo anteriormente com o sulco pré-central. E no lobo parietal, a gente vai ter o sulco intraparietal coincidindo posteriormente com o sulco pós-central. A partir disso, a gente vai ter delimitado à frente do sulco pós-central. A gente vai ter o giro pós-central, certo? E aí, tudo após isso também vai ser o lobo parietal. A gente também pode definir um sulco intermediário vertical, que é chamado de sulco intermediário ou sulco de Jansen, certo? Que também vai participar da divisão dos giros do lobo parietal. Certo? Quanto giros do lobo parietal, a gente vai ter, além do giro pós-central, que vai ficar entre o sulco central e o sulco pós-central, a gente vai ter
o lóbulo parietal superior, que vai ficar acima do sulco intraparietal, e o lóbulo parietal inferior. Esse lóbulo parietal inferior, ele ainda é subdividido pelo sulco intermediário ou sulco de Jansen em giro supramarginal e giro angular. Lobo temporal. O lobo temporal, ele fica abaixo da fissura silviana e o limite posterior dele, assim como o lobo parietal, não é muito bem definido com o lobo occipital. Sulcos, a gente vai ter dois sulcos principais na superfície lateral, que vão ser dois sulcos horizontais. O sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses dois sulcos vão subdividir a superfície lateral do lobo temporal em três giros. O giro temporal superior, aqui o sulco temporal superior, giro temporal médio, sulco temporal inferior e giro temporal inferior. Uma relação anatômica importante da gente destacar é que o giro temporal superior ele é contínuo ao giro supramarginal do lobo parietal e o giro temporal médio é contínuo com o giro angular do lobo parietal. Sobre o lobo occipital. Na superfície lateral, ele não é muito bem definido o limite anterior dele, certo? A gente tem como limite superior a fissura interhemisférica e o posterior lateral, a borda paralela ao seio transverso. O lobo occipital, a gente pode definir que ele tem inicialmente um sulco intraoccipital. Para a gente identificar esse sulco intraoccipital, a gente pode observar que ele vai ser contínuo ao sulco intraparietal, o mesmo que a gente identificou para a gente conseguir identificar o sulco pós-central, certo? E a gente observando aqui, a gente também vai observar que ele tem dois sulcos horizontais, o sulco occipital lateral e o sulco occipital transverso. O lobo occipital, ele tem múltiplas divisões de giros, mas tem duas divisões que são mais clássicas. Tem uma divisão que é em dois giros, que utiliza o sulco occipital lateral como referência, tudo acima dele seria o giro occipital superior e abaixo dele o giro occipital inferior, e tem uma divisão que utiliza também o sulco intraoccipital, que aqui seria o giro occipital superior, aqui o giro occipital médio e aqui o giro occipital inferior. Ainda na superfície lateral, a gente tem o lobo insular. O lobo insular ele é um lobo que fica recoberto pelo opérculo frontoparietal e opérculo temporal. Ele fica localizado na profundidade da fissura silviana e é a limitação lateral do central core. O lobo insular ele tem dois principais sulcos, o sulco perinsular, que rodeia ele, que também pode ser dividido entre sulco limitante anterior, sulco limitante superior e sulco limitante inferior, e um sulco principal, que é o sulco central. Tem outra região que é importante a gente definir aqui na ínsula, que está aqui marcada em azul, que seria o límen da ínsula. Nessa região, seria o ponto em que a artéria cerebral média ela se mudaria de M1 para M2, que é o ponto em que ela altera de direção de medial para lateral e de anterior para posterior. Sobre giros. Aqui a gente não consegue ver muito bem na imagem, mas na superfície anterior do lobo insular, a gente tem os giros transversos. E na superfície lateral, a gente vai usar de referência o sulco central da ínsula. O sulco central da ínsula, ele vai ter anteriormente a ele os giros curtos da ínsula, que geralmente são de 3 a 5, e posterior a ele os giros longos da ínsula, que geralmente são de 1 a 2. Agora sobre a superfície mesial. Na superfície mesial, a gente vai ter como destaque o corpo caloso. Imediatamente superior a ele, a gente vai ter o sulco do corpo caloso. E superior, a gente vai ter o sulco do cíngulo, que ele se estende até a região superior da superfície mesial. E essa região aqui, marcada em verde na segunda imagem, a gente chama de ramo marginal do sulco do cíngulo. Aqui a gente também pode destacar o sulco parieto-occipital e o sulco calcáreo. Sobre os giros da superfície mesial. Aqui a gente pode observar no 2
os giros retos, que fazem parte do lobo frontal. Em 3, o giro frontal medial. Em 4, entre o sulco do corpo caloso e o sulco do cíngulo, a gente tem o giro do cíngulo. Aqui, logo à frente do ramo marginal do sulco do cíngulo, representado em 1 nessa figura embaixo, a gente tem o lóbulo paracentral, que seria a representação medial do giro pré e pós-central, e posterior ao ramo marginal do sulco do cíngulo, a gente tem o lóbulo quadrangular, ou também chamado de pé cúneus, que seria a representação do lóbulo parietal na superfície mesial. Posterior ao sulco occipital, a gente tem o giro cuneiforme ou cúneo, e abaixo do sulco calcaríneo, a gente vai ter o giro lingual, que também vai representar a projeção posterior do giro paríquico-bucal que a gente vai ver na região temporal, na superfície mesial. Aqui só para a gente recordar, então em vermelho a gente tem o sulco do corpo caloso, em amarelo a gente tem o sulco do cíngulo, em verde a gente tem o sulco occipito-parietal, e em azul a gente tem o sulco calcaríneo. Aqui em 9 a gente vai ter os giros retos do lobo frontal, em 10 a gente vai ter o giro médio do lobo frontal na superfície mesial. Em 2, a gente vai ter o giro do cíngulo. 1 aqui seria o corpo caloso. Em 3, a gente vai ter o lóbulo paracentral. Em 4, a gente vai ter o lóbulo quadrangular ou pré-cúneos. Em 5, a gente vai ter o cúneos ou giro cuneiforme. E em 6, a gente vai ter o giro lingual. Sobre o lobo temporal na superfície mesial, a gente tem como destaque 2 sulcos, que é o sulco colateral, que é um sulco horizontal, e o sulco renal, que nem sempre vai estar presente. Logo acima do sulco colateral, a gente vai ter o giro paríquico-bucal, e ao final dele a gente vai ter a região do húmerus. Importante destacar que aqui o giro paríquico-bucal, ele é contínuo ao giro lingual da região occipital. Sobre a superfície basal. Na superfície basal, é importante a gente destacar o lobo frontal. No lobo frontal, a gente vai ter 2 sulcos importantes. O sulco orbitário, aliás, o sulco olfatório e os sulcos orbitários. O sulco olfatório é por onde passa o próprio nervo olfatório, que a gente pode ver aqui em 6. E a gente tem os sulcos orbitários, que têm um formato de H e subdividem em vários giros orbitários a região frontal basal. Em um medial ao sulco olfatório, a gente vai ter o giro reto, que a gente viu na representação mesial do lobo frontal. Em 2, a gente tem o giro orbitário mesial ou medial. Em 3, a gente tem giro orbitário anterior, lateral e posterior. Sobre a superfície basal do lobo temporal. A gente também consegue visualizar aqui os sulcos, né? O sulco lateral em 2 e o sulco renal. A gente vai ter aqui o giro paríquico-bucal e uns. Lateral, a gente vai ter em vermelho o giro fusiforme e mais lateral o giro occipito-temporal. Essas foram minhas referências. Aula. Obrigada.